Olá, meu nome é Erika Pellegrino, eu sou psicóloga e hoje eu venho aqui responder uma dúvida. Meu filho tem um laudo, mesmo assim ele pode ser reprovado? Antes de eu responder essa pergunta pra você, se você tá no YouTube, já pega e já se inscreve no canal. Se você tá no Instagram, já curte a minha página. E vamos lá, a grande pergunta. Meu filho, Érica, ele tem um diagnóstico, ele tem um laudo, mesmo assim ele pode ser reprovado? Bom, essa é uma pergunta que sempre me fazem no consultório quando a gente faz a entrega da avaliação neuropsicológica. E aí parte de uma grande pergunta: o que a gente espera da escola e o que a gente espera da educação dos nossos filhos? Toda vez que a gente faz um laudo, a gente tem uma coisa que se chama prognóstico, que é o que a gente espera dessa criança, do desenvolvimento dessa criança. E nunca um prognóstico é igual ao outro. Ou seja, talvez a gente tenha uma criança que tenha paralisia cerebral, uma deficiência intelectual, e ela vai ter uma série de dificuldades que vão explicar baixo rendimento escolar e uma série de questões, e por isso a gente entra com um pedido da escola de adaptação de conteúdo, e com isso as notas da criança aumentam, ou então se reconsidera as avaliações anteriores, e por isso a criança não fica reprovada. Ou então a gente tem um caso de uma criança que tem TDAH, mas que já está com as adaptações, e a gente faz uma série de intervenções na família e a família não segue. Essa criança pode ser reprovada? Pode. Então, a grande resposta é: depende do caso, depende do prognóstico e depende da extensão da dificuldade do seu filho. A escola não serve só para a criança aprender a fazer uma equação de segundo grau. Tem crianças que vão ter mais dificuldade com isso, vão precisar de apoio concreto em matérias como matemática ou português, ou sei lá, independente da matéria, ela vai precisar de um apoio mais concreto, vai precisar de uma adaptação do conteúdo. Já outras crianças vão precisar somente da parte da psicoeducação dos pais e da terapia. E da reabilitação, é claro, também, mas que não vai precisar de uma intervenção na sala de aula, não vai precisar de uma intervenção no conteúdo. Então, tanto a criança que precisa da adaptação do conteúdo, quanto a criança que não precisa, ela pode vir a ser reprovada de acordo com o que se espera dela, o que se conversa com a escola e quanto ela atinge, quanto ela não atinge e o quanto se considera benéfico ou não que ela passe de ano. Então, por exemplo, tem crianças que, sei lá, a criança tem uma lesão muito séria e ela já atingiu o prognóstico dela, que o esperado para ela era que ela atingisse determinada capacidade, ela atingiu, mas o rendimento dela, ela não consegue pegar ainda a matéria das crianças da mesma idade, mas se ela repetir, o aproveitamento social dela vai ser muito baixo. Tem como a gente conversar com a escola, construir isso, e ela passa de ano entendendo que naquela matéria específica ela tem uma dificuldade, a gente constrói uma dependência, a gente constrói alguma coisa, a gente faz uma adequação desse conteúdo. Agora, tem crianças que não, elas poderiam ter atingido esse conteúdo, elas poderiam ter tido esse aproveitamento e por questões da família, por questões dela, por questões de falta de maturidade, ela não atingiu, e aí a gente conversa isso com a escola e a gente chega à conclusão que é melhor que ela reprove. É importante a gente pensar que hoje em dia as turmas são organizadas da seguinte forma: as turmas são organizadas por idade, e nem sempre o nosso filho tem a maturidade da turma onde ele está. Então, às vezes, a reprovação é um artifício muito importante para que a criança entre numa turma em que ela se adeque à maturidade, interesse, até mesmo porte físico, tamanho e tudo. E às vezes a criança está toda adequada, tem uma questão, a gente sabe que para ela desenvolver capacidades, desenvolver habilidades mais complexas vai ser difícil, e a gente precisa socialmente que ela mantenha aquele grupo. E aí a gente vai trabalhar para que não haja essa reprovação. Tudo isso precisa ser conversado. Então, quando vocês fazem uma avaliação neuropsicológica, quando vocês fazem a entrega, quando vocês recebem um laudo, o profissional entrega, é importante vocês serem orientados por profissionais que conversem com a escola. Por quê? Porque quando a gente conversa com a escola, a gente consegue fazer todo esse caminho.
É importante também que a reabilitação, a terapia, seja feita por profissionais que vão à escola, conversem com a escola, para ter noção em que momento a criança está de maturidade e se uma reprovação vai ser benéfica ou não. Eu tenho pacientes que foram reprovados e foi excelente para eles, e eu tenho pacientes que a gente segura essa reprovação porque entende que não é o momento, que a criança precisa desse grupo social, precisa estar nesse ambiente que ela já está, precisa manter esse ambiente. Então, a resposta é que depende do caso, depende do profissional que vocês estão sendo orientados e depende da escola que vocês estão. De qualquer forma, o conselho de sempre é: procurem escolas que comprem a briga do filho de vocês, que apostem no desenvolvimento do filho de vocês, que entendam o diagnóstico, que entendam a especificidade do que ele precisa e apostem em profissionais que também entendam isso e que busquem esse apoio da escola. Porque a criança é um todo. A criança é a família, a criança é onde ela estuda, a criança é os lugares que ela frequenta e ela precisa desse apoio para frequentar todos os lugares, dependendo do diagnóstico. Então, o profissional não pode trabalhar de forma isolada. Espero que vocês tenham gostado. De novo, curte a minha página no Facebook, me segue no Instagram e se inscreve no meu canal no YouTube se você quer mais informações sobre isso. E é isso, um grande beijo!